Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos à conclusão da primeira carta de João, capítulo 5. Amém? Deus tem muitas coisas para nos ensinar. A fé que vence o mundo, o tríplice testemunho sobre Cristo, o poder da intercessão. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? E Cristo, Ele é o verdadeiro Deus, por isso deve ser adorado. Você tem adorado a Jesus Cristo? Você tem adorado a Deus? Irmãos, a adoração a Deus é que nos faz nos sentir vivos, amém? Essa adoração, ela deve ser feita em espírito e em verdade, ou seja, tem que partir do nosso íntimo, tem que partir do nosso ser, do nosso coração e tem que ser em linha com a palavra de Deus, que é a verdade, amém? Então, é interessante nós observarmos aqui que João vai falar sobre a vitória que vence o mundo. Você sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Por isso que nós precisamos entender como a fé funciona, porque o justo viverá pela fé. Amém? Essa é a vitória que vence. No grego, o tempo está no pretérito, o mundo. Ou seja, vence, vence, vence e sempre vence. João é ousado em falar da vitória como algo já realizado. Em cada crente há um poder vital de Deus, executado pela fé que deve vencer, que sob o ponto de vista de Deus já venceu. Nós vencemos porque Jesus saiu mais que vitorioso. Ele venceu o desafio dos judeus, ele venceu as tentações no deserto, ele venceu a enfermidade, ele venceu a falta, ele venceu a angústia, ele venceu o escárnio e o desprezo dos judeus, ele venceu a torturação dos romanos, ele venceu a cruz romana, ele venceu a morte. Aleluia! E porque ele venceu, eu e você somos mais que vencedores. No conjunto dos crentes, a Igreja de Deus, há o mesmo poder para conseguir a vitória final contra o mundo. Quando João escreveu, a igreja era uma seita desprezada, insignificante, consistia principalmente de escravos e gente pobre da classe inferior, e estava muito longe de ser perfeita. Ela era molestada por mestres falsos. O mundo era o poder sólido, unido, irresistível e pagão de civilização. Roma controlava todas as riquezas, a força e todos os recursos da humanidade. Mas, apesar disso, João não profetizou somente que a igreja venceria o mundo, mas que já a tinha vencido. As palavras mostram, além disso, a vitória completa sobre todo o mal que resta em nós mesmos, sobre todo o mal que existe no mundo e sobre todo o sistema de falsidade ou impiedade que luta contra Deus. Tudo isto está assegurado sob o ponto de vista divino, que já foi assegurado. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Ele vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a nossa vitória sobre o mundo, a nossa vitória sobre a carne, a nossa vitória sobre o diabo, está simplesmente em crer que Jesus é o Filho de Deus e viver pela vida de Jesus. Andar nesse amor. Ele vai definir aqui o que é o amor de Deus. Muita gente confunde o amor de Deus com o amor humano. Pensa que Deus fica chateado, pensa que Deus fica revoltado, pensa que Deus fica irado. Eu sei que na palavra de Deus existem momentos onde Deus vai derramar da sua ira. Mas nesse tempo chamado de graça, Deus está estendendo o seu braço, não levando em conta os pecados cometidos pela humanidade, mas convocando, convidando a humanidade a se reconciliar com Ele mesmo através de Jesus Cristo, porque existe uma porta aberta, existe um caminho que já está delineado, existe a verdade que já está exposta, amém? Aleluia! Existe a vida que já nos foi oferecida.
E essa vida vem através da fé no nome de Jesus, vem através no Filho de Deus. Amém? Então o verso 3 ele diz, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E ele diz, os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. Cristo deseja que nós morramos para que ele viva através de nós. Como João Batista bem falou, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E para isso nós precisamos entender que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E existe um tríplice testemunho sobre isso. Amém? Os tríplice testemunhos sobre Cristo, do capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 12. Louvado seja Deus. A palavra água, provavelmente, refere-se ao batismo de Jesus, quando o Pai declarou sua identificação com o Filho e o ungiu para o seu ministério. Amém? A palavra sangue refere-se à crucificação através da qual Cristo completou a sua obra. O Espírito testemunha em relação a Cristo em cada momento da sua vida. A lei exigia o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Amém? Então era necessário 2 ou 3 pessoas confirmar aquilo que havia sido um fato. Está lá em Deuteronômio capítulo 19, 15, João capítulo 8, 17 e 18. Por trás do testemunho unido de 3 testemunhas está o próprio Deus. Ou seja, Deus é quem assegura o fato. Amém? Então, a segurança que vem para aqueles que creem em Jesus tem origem no Espírito Santo. Recusar-se a crer equivale a chamar Deus de mentiroso. Então é muito importante nós atentarmos para isso. João declara o conteúdo do testemunho dado pelas testemunhas mencionadas nos versículos anteriores. A expressão vida eterna significa vida sem fim e também uma qualidade de vida que acontece somente para aqueles, aleluia, que têm fé em Jesus. Esta vida é uma possessão atual da qual podemos confiantemente ter certeza. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Nós precisamos ter certeza. Aleluia, glória a Deus. Então existe um testemunho celestial. Amém? É a conclusão disso. É a confiança cristã, né? Isso vai acontecer dos versículos 13 ao 21. A substância da confiança cristã, a segurança ou certeza da vida eterna, né? Então, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, ou esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Confiança, irmãos. Quando a palavra de Deus for revelada até você, quando a vontade de Deus for revelada até você, feche com aquilo ali. Pegue como um bulldog, pega um osso e não solta mais. Amém? Não abra mão da palavra de Deus, não abra mão das promessas de Deus, não negocie os princípios de Deus, seja firme, amém? Porque existe uma ressurreição, existe uma vitória, que é a nossa fé, está fundamentada na nossa fé. Então, a manifestação da confiança cristã. Exteriormente, o poder de oferecer oração eficaz e a convicção interior, né? No versículo 12, no versículo 18, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, dorme no maligno, está morto no maligno. Por isso que Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Isso vem mediante uma convicção interior. Veja o que ele diz aqui, sabemos. É algo que nós já sabemos. Como é que nós sabemos? Pelo testemunho interior. Então, o testemunho interior nos assegura a salvação. Isso vem mediante o novo nascimento. Amém? Então, a exortação final. Em Jesus achastes aquele que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se estiverdes naquele que é verdadeiro, serás obrigado a fazer um rompimento sincero, cuidadoso e total com todas as coisas pagãs. Fugir dos ídolos que antes adorava. Meu amado,
Louvado seja Deus. Amém? Charlotte. Então é muito importante nós vivermos essa nova vida, nós reconhecermos que a vida eterna está em Cristo Jesus. E eu espero, irmãos, que você tenha, recebido muito da parte de Deus nesse breve resumo dessa epístola de João. Amém? Nós vamos dar continuidade. Creio que Deus vai estar fazendo maravilhas no nosso meio e quero convidar você hoje à noite para participar do nosso culto ao vivo, direto do Ministério Casa do Oleiro. No conforto da sua casa, no seu lar, amém? Através das redes sociais, através de um celular, um tablet ou um computador ou um Smart TV, você vai poder participar do nosso culto de celebração ao vivo, amém? Então que Deus te abençoe, se cuide, muita saúde, muita paz e até amanhã, em nome de Jesus.